Boa tarde. Iniciando mais um evento do Circuito Urbano 2021, eu gostaria de dar as boas-vindas ao webinário Participação Social na Construção de Cidades Resilientes, uma realização do Instituto 17, em parceria com Comunidades Vivas, Mapeamento Participativo. Eu sou a Thalita Dalbello, sou arquiteta urbanista, coordeno o Plano Diretor Territorial da Unicamp e sou integrante do Instituto 17. Esse painel busca mostrar a importância e o potencial da participação social em projetos socioambientais e urbanos através de estudos de caso desenvolvidos em cidades brasileiras. Como primeiro painelista, gostaria de chamar o Alan Yu, engenheiro ambiental e pesquisador. Alan, por favor, a tela é sua. Olá, muito boa tarde, Thalita. Bom, enquanto a Thalita vai projetando, por favor, os slides, gostaria de fazer uma rápida e breve apresentação. Meu nome é Alan Yuama, eu sou pesquisador do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, né? Atualmente, trabalhando com comunidades tradicionais, que é uma parceria entre a Fiocruz e o Fórum de Comunidades Tradicionais de Angra, Paraty e Ubatuba, e também estou como professor visitante do Programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente do PRODEMA da Universidade Federal da Paraíba. Pode projetar, por favor, Thalita? Tá. E o que eu gostaria de trazer são algumas experiências das quais a gente tem trabalhado em relação ao mapeamento participativo dentro dessa temática de participação social, no sentido de provocar um pouco, a partir dessas experiências, do que nós estamos chamando de resiliente e do que nós estamos chamando de transformadora. Pode passar, por favor. Então, eu gostaria de trazer, essa é uma publicação já antiga, mas ela é um tanto atual, no sentido de trazer todos os aspectos que deveriam ter dentro de uma cidade resiliente, né? A gente se espera, por exemplo, que a temática de desastres seriam minimizadas porque a população tem residência em comunidades com serviços e infraestruturas organizados, um governo local competente, inclusive e transparente, autoridades que compreendem os riscos e desenvolvem os processos de informação local e compartilhada, né, com base nos danos de desastres. E eu gostaria de destacar esses dois últimos pontos, que tem a ver com o empoderamento de cidadãos para participação e decisão, né, no planejamento das tomadas de decisão, e antecipar e responder os impactos dos desastres, né? De alguma maneira, todos esses aspectos que regem uma cidade resiliente, eles também são trazidos nos instrumentos de planejamento, desde o Estatuto da Cidade, através dos planos diretores, que já permitem, já exigem esse tipo de participação ou de engajamento da sociedade e dos cidadãos. A questão é como fazer isso. E aí pode passar o próximo slide, por favor. E eu queria destacar nessa discussão toda também que nós estamos num contexto, né, de 2005 a 2015, que era o Marco de Ação de Diogo, né, e o Marco de Sendai prevendo essas questões em relação a construir, né, nações e comunidades resilientes em frente aos temas de desastres e mudanças climáticas também, mas esses marcos, eles trazem 5 pontos importantes, que são esses que estão aí apresentados na tela. Um primeiro, associado com a construção da capacidade institucional, né, garantindo que isso seja uma prioridade da nação, né, para responder aos problemas e conflitos que são postos para nós, a conhecer os riscos, ou seja, identificar, avaliar e monitorar, construir um conhecimento e sensibilização das pessoas em relação a esses termos, né, reduzir o risco e estar preparado e pronto para agir, né? Então, são alguns pontos que, na prática, a gente ainda enfrenta uma série de desafios, né, de colocar isso tudo em prática, mas eu trago esses pontos porque, do ponto 2 ao 5, por exemplo, a gente está falando de alguma maneira que, quando a gente trabalha o mapeamento participativo, e são esses casos que eu quero trazer para vocês, a gente está justamente buscando conhecer os riscos, construir conhecimento e sensibilizar as pessoas, reduzir eles e estar pronto para ação imediata. Claro que no nível e no limite de cada contexto e especificidade do lugar. Pode passar o próximo, por favor. Eu trago esse conceito
e tem vários conceitos de resiliência, né? Esse é do relatório do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, né, de 2016, e basicamente ele traz esse conceito de ser uma capacidade de indivíduo ou comunidade, empresa ou instituição se adaptar às condições de mudança e se recuperar uma funcionalidade ou vitalidade frente aos estresses, choques e pressões crônicas para saírem mais fortes dessas situações, né? Mas, na prática, a gente tem sempre questionado as pessoas e as comunidades e as cidades, elas devem ser resilientes ou elas devem ser transformadoras, né? E como e quando acontece isso? Então, é um pouco disso que eu gostaria de trazer com alguns casos em relação aos mapeamentos participativos, né? O que tem a ver com isso? Então, pode passar o próximo, por favor. Então, eu trago uma primeira experiência, que é uma iniciativa um tanto pioneira e inspiradora. Eu não tenho participado ativamente com ela, mas ela é uma iniciativa que sai do arquiteto urbanista, né, e de um educador para mapear os rios, por exemplo, que foram canalizados na cidade de São Paulo, né? A cidade foi ocupando seu espaço e território, e os rios foram desaparecendo da vista das pessoas. Então, o alerta do projeto Rios e Ruas é engajar as pessoas para procurar identificar onde estão as nascentes, os principais afluentes, os rios que foram escondidos pelas ocupações e que têm gerado, obviamente, tipo de problemas como inundação, alagamento na cidade, né? E isso, o mapeamento participativo como uma estratégia de participação ativa, porque se fazem desse projeto expedições, mostras visuais, de trabalho de levar as pessoas à sensibilização desse tipo de problema na cidade capital de São Paulo. Próximo. Também quero trazer aí são experiências dos projetos que a gente tem trabalhado, sobre o mapeamento participativo como estratégia de aprendizagem. Essa é uma iniciativa que deu início em 2019, através de um curso de educação para redução de risco de desastres no litoral norte de São Paulo. São 4 municípios, né? Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela, e a gente organizou, junto com várias instituições, Instituto Geológico, Universidade de Los Lagos, a Secretaria de Educação, CEMADE Educação, Instituto Educa Brasil, uma série de outras organizações que estavam olhando para essa temática e vendo a necessidade de articular uma rede para a construção de um conhecimento para redução de risco de desastres. Então, nesse curso, ele gerou a participação de pelo menos 50 participantes, desde a Defesa Civil, professores de ensino médio e também estudantes de pós-graduação, buscando hoje criar essa rede que está aí no canto superior direito, de educação para redução de risco de desastres, buscando cada vez mais interagir para buscar soluções nessa região costeira do litoral de São Paulo. Próximo. Eu também trago uma experiência de um projeto chamado Coadapta, né? Inclusive, teve um capítulo publicado num livro organizado por colegas, né? Que chama Educar para a Sustentabilidade, e esse capítulo traz algumas experiências da Escola de Ubatuba na construção, por exemplo, de pluviômetros artesanais, né? Com garrafa PET, métodos de mapeamento para identificar as áreas de risco, áreas de fuga e identificar onde são instalados esses pluviômetros para saber, de fato, afinal, quanto que eu estou medindo de chuva e o que representa essa chuva, por exemplo, na minha cidade, onde eu vivo, onde eu moro. Né? Essa é uma iniciativa que a gente tem trazido justamente em parceria com o CEMADE Educação, que é um projeto em âmbito e nível nacional. Pode passar o próximo. E ainda na experiência, né, nessa estratégia de aprendizagem, a gente ainda pode trazer também um projeto que a gente participou com várias instituições, a gente nunca está trabalhando sozinho, sempre em colaboração, que foi coordenado pela Unesp, na verdade foi coordenado por várias instituições como o INPE, outras instituições além da Unesp, etc., para trabalhar um conceito de esporte, ciência e sociedade. Então, percorreu-se de caiaque da nascente do Rio Paraíba do Sul, né, até a Foz,
levantando e fazendo atividades, por exemplo, participativas, de mapeamento participativo, que rio que você tem hoje e que rio você gostaria de ter no futuro, construindo esses tipos de atividades em escolas e comunidades ribeirinhas. Pode passar o próximo. Uma outra experiência, e aí uma experiência no Brasil também, já pegando o sul do Rio de Janeiro e o norte do litoral de São Paulo, construindo grupos locais, núcleos, coadapta, né? Como usar o mapeamento participativo como empoderamento. E por que empoderamento? Porque a gente organizou junto com comunidades tradicionais, ou seja, comunidades de pescadores artesanais, os caiçaras, quilombolas, e comunidades indígenas, e também comunidades indígenas Mapuche e Huilliche, no Chile, né? Para trabalhar como é que você observa e como é que você usa as tecnologias, por exemplo, para construir sistemas de alerta, né? Pode passar o próximo. Então, no sentido do mapeamento participativo como estratégia de empoderamento, eu também trago uma experiência ainda desse Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocana, né, que eu comentei com vocês, que trabalha com Fórum de Comunidades Tradicionais, um trabalho extremamente rico de como é que você representa o seu território do ponto de vista do seu patrimônio cultural, né, do ponto de vista da percepção das comunidades locais que vivem essas ameaças, ou essas oportunidades também de desfrutar e usufruir também o território e os recursos naturais. Então, aí você tem algumas fotos, por exemplo, de trabalhos com comunidades guaranis, trabalhando nesse mapeamento, nessa identificação de modos de fazer, né, de modos de celebrar, usando tecnologias também abertas e usando esse mapeamento participativo. Pode passar. Então, quando a gente está falando, né, dessas experiências de cidades, construir cidades resilientes e transformadoras, a gente sempre está falando em que nível de participação isso está ocorrendo dentro desses mapeamentos ou abordagens participativas, né? Ele pode variar esses gráficos, né, tanto do lado esquerdo de vocês quanto do lado direito, mas ele busca trazer essa perspectiva. Há um nível de participação que é aquele que a gente só convida a pessoa, ela só passa a informação, seria como pensar pessoas como sensores, e aquele em que você chama para colaboração, para construir perguntas, fazer análise conjuntas, para co-criar um novo conhecimento a partir desse mapeamento. Pode passar a próxima. E eu trago o último slide, trazendo essa provocação sobre que cidades resilientes e transformadoras nós queremos, trazendo essas dimensões que eu acho extremamente importante do ponto de vista de construir essas comunidades de aprendizagem no território, que são relacionadas à ético-afetiva, epistêmica e político-organizacional, no sentido de, primeiro, a gente precisa olhar e ter um cuidado quando a gente está falando de mapeamentos participativos e cidades resilientes e transformadoras, para fomentar a participação de forma plural, uma escuta ativa onde o diálogo seja realmente aconteça, né? E compartilhar os resultados, pensando também que precisa ter uma autocrítica durante todo o processo, né? E aí tem que construir uma linguagem comum. Sem escuta, você não vai ter essa construção de uma linguagem comum. E gerar essas condições, né? Esse reconhecimento de diversidade de grupos que a gente trabalha, tanto nas cidades quanto nos meios rurais, para contribuir nessa autonomia individual e coletiva de como usar ferramentas de tecnologias hoje para fazer esse mapeamento de forma participativa. Bom, espero não ter passado muito do tempo e fico à disposição para qualquer dúvida que surja. Muito obrigado. Muito obrigada, Alan. Como nós estamos em 6 panelistas neste evento, as perguntas vão ficar para o final. Então, no final, a gente chama de novo vocês para a gente conversar todos juntos. Obrigada pelas explanações e parabéns pelas iniciativas. Eu gostaria de chamar agora a Carolina Carvalho, do Comunidades Vivas. Carol? A tela é sua. Boa tarde a todos. Eu sou a Carol. Eu sou planejadora ambiental e fundadora da iniciativa Comunidades Vivas, né, que tem como maior objetivo disseminar
o mapeamento participativo como ferramenta para engajamento social, para planejamento urbano. E isso é feito através, né, de suporte a projetos acadêmicos e não acadêmicos, consultorias, grupos de estudo, cursos e outras iniciativas, né, para disseminar esse conhecimento. Eu também sou pesquisadora colaboradora do Instituto de Energia e Ambiente da USP e eu estou aguardando os meus slides aparecerem. E a minha fala hoje, eu planejei para conectar um pouquinho, né, o conceito de participação social e como que o mapeamento participativo, né, como que a participação social e todos os métodos, né, que estão conectados a ela podem contribuir com a construção, né, de cidades mais resilientes. Pode passar, por favor? Então, alguns conceitos, né, que o Alan até já tratou um pouquinho, né, a resiliência, né, que é essa propriedade, né, do sistema urbano, de ele resistir aos choques e estresses, né, como, por exemplo, mudanças climáticas, a pandemia que a gente está vivenciando agora, né, essa capacidade de uma cidade de se recuperar, né, e de responder a esses desafios que a gente está vivendo agora. Pode passar, por favor? E a participação, né, na construção dessas cidades, ela é considerada uma estratégia de planejamento urbano, né? Quando os cidadãos eles conseguem, né, ter esse protagonismo, planejar os próprios territórios, decidir os próprios territórios, né, ter um papel maior nessa tomada de decisão, isso é considerado uma estratégia, né, de desenvolvimento urbano que contribui muito para a resiliência urbana. Pode passar, por favor? Porque a gente sabe, né, que as cidades elas não são inclusivas ao acaso. Precisa ter uma intenção para isso, né? As pessoas, né, os cidadãos, os gestores têm que estar comprometidos, né, com a vontade, com a necessidade de as pessoas participarem, contribuírem para a construção do território delas, né? Por isso que é importante ter essa estratégia de participação dentro das ferramentas do planejamento urbano das cidades. Em especial nesses momentos de crise que a gente está vivendo agora, como, por exemplo, a pandemia, né, que exige mudanças permanentes no nosso estilo de vida, na nossa vida urbana. Pode passar, por favor? E isso é importante, né, porque assim, o bem-estar, né, a saúde, o bem viver das pessoas, a prosperidade em todos os seus aspectos, né, em todas as suas dimensões, está conectado diretamente com o planejamento urbano. E se o planejamento urbano não tem conexão com as pessoas, né, e isso não é possível, né, de ser atingido um planejamento urbano justo, um planejamento urbano coerente com as demandas, com as necessidades das pessoas, né? As decisões, né, desse planejamento, né, as decisões do planejamento urbano, elas podem criar vidas melhores ou, ao mesmo tempo, podem criar e exacerbar os pontos negativos que a gente vivencia nas cidades. Então, é por isso que existe essa necessidade urgente da participação social, né? E para isso existem diversas ferramentas, diversas maneiras, né, de isso ser incorporado no planejamento urbano. Pode passar. E eu trago aqui um conceito assim, interessante, uma ideia muito interessante do Paulo Saldiva, do livro Vida Urbana e Saúde, que é essa aqui, né? Que na ausência de uma definição absoluta, né, do que representa o bem comum de uma cidade, corre-se o risco de que as decisões importantes sejam tomadas em nome de corporações ou cidadãos com maior poder de influência, o que aumenta a chance, né, de distorções do planejamento urbano e, por consequência, de que os benefícios da urbanidade sejam desigualmente distribuídos entre os habitantes. Ou seja, a gente já entende como que isso está acontecendo na nossa sociedade, né, os impactos positivos e negativos da urbanização. Então, se não existe a participação social, é complicado, né? O planejamento urbano ele vai ficar comprometido, ele vai tender para lados que não são os interesses das pessoas, não são os interesses coletivos. Pode passar, por favor? Por isso que os cidadãos precisam participar, né? Essa participação ela é essencial, né, para o desenvolvimento sustentável, para o desenvolvimento de uma cidade resiliente, para o desenvolvimento de uma cidade saudável e justa para todos.
Então, nós precisamos, né, fazer com que essa participação social ela seja incorporada no planejamento urbano. Pode passar. Então, existem diversas ferramentas, né, de participação social, existem várias abordagens participativas que podem ser usadas para conectar os cidadãos ao planejamento urbano, existem diversas delas, painel integrado, jornal comunitário, Word Café, as rodas de conversa e o mapeamento participativo, que é o meu foco. E para que essas abordagens elas sejam integradas na tomada de decisão no processo de planejamento urbano, é importante, né, que isso seja assegurado por leis, por protocolos. Eu deixei aqui embaixo um link do meu site que eu falo um pouquinho também, que o Alan comentou, sobre os níveis de participação social. É importante também ter isso em mente quando a gente fala de ferramentas de participação social para o planejamento urbano. Então, quem quiser acessar o meu site é www.comunidadesvivas.com.br e lá tem vários textos, né, sobre esse tema. Pode passar, por favor. E o mapeamento participativo, ele vem como essa ferramenta de participação social, né, com vários potenciais, né, para planejamento urbano e para integração das pessoas. O mapeamento participativo, ele é um mapa, ela é a produção de um mapa em conjunto com as pessoas. Então, ele traz o que é importante para as pessoas, ele traz a representação visual, né, a representação do ambiente onde aquelas pessoas vivem, onde aquelas pessoas que estão produzindo o mapa. Né? Então, é uma produção original daquele grupo. Né? E o processo de mapeamento participativo, ele, por conta dele ser esse processo de discussão, essa produção que não é feita em um dia, ele é um processo que leva vários dias, várias semanas, vários meses, e ele traz essa discussão, esse diálogo, traz esse empoderamento, né? Essa construção colaborativa de saberes, que é extremamente importante para o planejamento urbano, que deveria estar nas ferramentas de planejamento urbano de qualquer cidade. E todos podem participar desse processo, inclusive crianças, porque são várias as ferramentas que são disponíveis. Desde mapas que a gente pode fazer à mão até plataformas online. Pode passar, por favor? O mapeamento ele é um processo que gera, né, uma integração de saberes, gera uma cocriação de conhecimento, né, que permite, né, que as pessoas tragam a história delas para um mapa e que essa história depois ela seja tornada pública, né, para ser trabalhada com diversos conceitos, né, com diversos dados que já existem das cidades, dos bairros, de qualquer território. Né? Então, aqui eu mostro nessas figuras algumas dessas ferramentas, né, como a primeira ferramenta, que é um mapa falante, que é um desenho livre, que é feito por pessoas que estão participando do processo de mapeamento participativo. Elas podem representar o que for importante para elas em um bairro. Temos também plataformas online, que é a segunda figurinha, onde as pessoas acessam, né, por links e respondem, né, questões sobre o território delas. Mapas base, imagens de satélite também são consideradas, podem ser utilizadas como ferramenta de mapeamento participativo. Os softwares de geoprocessamento, onde todas essas informações elas podem ser agregadas no final, proporcionando vários tipos de análises mais aprofundadas para o planejamento urbano de uma cidade. Né? E tudo isso contribui para a construção de cidades mais resilientes. Pode passar, por favor? Então, as principais contribuições, né, do mapeamento participativo como uma ferramenta de participação social para o planejamento urbano para colaborar, né, com a criação de cidades resilientes é justamente esse potencial de integração com os cidadãos, né, de trazer as pessoas através de diversas ferramentas e abordagens com vários graus de dificuldades, né, podendo ser atendido utilizadas por diversos tipos de públicos, trazer essas pessoas para mostrar quais são as reais demandas, quais são as reais necessidades delas nas cidades, inclusive grupos marginalizados, que geralmente acabam ficando de fora, né, do processo de tomada de decisão. O mapeamento participativo, ele também, por conta das questões tecnológicas, quando são usadas, né, ele traz uma boa acessibilidade, né, por computadores, por celulares, trazem, portanto, boas análises quando elas são trabalhadas, essas informações, né, em computadores. Existe esse grande potencial de feedback, né, de interação com as pessoas, né, e isso proporciona a elaboração de planos municipais e medidas mais justas e inclusivas para as cidades.
E tudo isso, claro, contribui com o suporte à decisão. Pode passar, por favor? Então, com essa interação, né, de gestores cidadãos, né, através do mapeamento participativo, por exemplo, a gente consegue co-criar conhecimento, co-criar propostas, co-criar estratégias e soluções para os territórios, para melhorar a vida nos bairros, para melhorar a vida nas cidades, né, como, por exemplo, implementação de hortas urbanas, de espaços públicos, né, de melhorias de transporte. Né? Essa ferramenta traz esse potencial, quando ela é bem direcionada, né, para isso, para esse fim. E isso traz um planejamento mais justo, mais eficiente, né, mais coerente com o que as pessoas realmente estão precisando. Ele é facilmente integrado com essas ferramentas de planejamento urbano, né? Por consequência, cidades mais humanas podem ser criadas, né? E com mais prosperidade para todos. Então, a mensagem que eu queria trazer é justamente isso, essa cocriação, né, de conhecimento através dos mapas pode gerar propostas valiosas para o planejamento urbano das cidades, contribuindo com a resiliência urbana. Eu coloquei aqui nos slides o meu site, né, e o meu e-mail também para quem quiser entrar em contato, e eu estou aqui à disposição para perguntas. Obrigada. Muito obrigada, Carol. Parabéns pela sua apresentação. Agora eu gostaria de chamar a Isa Santos, da Youth Climate Leader. Isa, por favor, a tela é sua. Olá, boa tarde, obrigada, Thalita. Boa tarde. Bom, eu sou Isabela. Opa, fundo um pouco bagunçado, pessoal. Eu sou engenheira ambiental, estou terminando o meu doutorado em ciência ambiental, onde eu trabalhei e estudei risco de desastre no acesso à água em comunidade Novo Recreio, em Guarulhos, uma comunidade periférica. E eu vou falar um pouco sobre essa experiência e como eu trabalhei com a participação social no meu estudo. Então, vou aguardar aqui os meus slides. Tá bom, obrigada. Pode passar. Uma coisa que eu esqueci de falar, né? Então, eu faço parte da rede da Youth Climate Leader. É muito importante a gente estar em diálogo com as comunidades mais jovens, né? Então, ainda me considero nessa jornada. Então, mais recentemente, eu entrei para participar da rede e também, atualmente, sou consultora climática do Instituto de Referência Negra Peregum. Então, acho que para começar a minha fala, eu queria falar um pouco desse cenário atual que não apareceu nos slides direito, mas fala principalmente dessa complexidade que a gente está vivendo no cenário atual, de eventos extremos, né? A gente teve aí o lançamento do novo relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas. Então, a gente tem uma sociedade com problemas ambientais cada vez mais complexos, cheios de incerteza, né? No sentido de que alguns problemas ambientais são de difíceis cálculos, de difíceis explicações, entendimento, com uma estatística muitas vezes complicada de ser expressa, onde a população a todo tempo, de repente, se questiona, é aquecimento ambiental ou está esfriando, né? Uma série de problemáticas que a gente tem hoje em relação aos problemas complexos que a gente está vivendo na sociedade. A falta de transparência, né, não só das incertezas, mas de transparência também desses dados. E tudo isso a gente precisa pensar um pouco mais para o que transformar, né? O que transformar de resiliente, o que a gente consegue transformar para uma sociedade que a gente pense uma sociedade mais sustentável e justa, né? Então, alguns parâmetros que eu listei é pensar em como a gente pode, a partir da participação, pensar e reforçar uma sociedade democrática, né? Porque só a partir, então, dessa participação e do entendimento conjunto, nós conseguiríamos reformular isso, né? Pensando também em mudanças estruturais, tanto do ponto de vista de desenvolvimento econômico como social,
e estruturais que vão impactar, então, questões de mitigação e adaptação dos próprios impactos dos cenários de mudanças climáticas. E aí entram as cidades resilientes, né? Eu achei super interessante que o Alan colocou sobre as cidades transformadoras, né? E eu acho que quando a gente fala desse ponto entre a participação social, uma questão cidadã e democrática, são necessárias mudanças, transformações estruturais para um cenário diferente, né? Pode passar, por favor. Então, o que seria essa participação, né? Aqui no Brasil, a gente vai ter a participação que vem depois da nossa Constituição Cidadã, então, né, onde espaços são abertos dentro do formato de formulação de políticas públicas para se integrar à participação da sociedade. Né? Então, vem a partir de um entendimento de cidadania, né? Um momento onde o cidadão passa a ter direitos, então, dentre os diversos, dentre os diferentes, temos direitos, né? Direito à moradia, direito à saúde, direito à educação. Então, foram conquistas dentro de um panorama político no Brasil. E essa cidadania, ela traz junto a ideia da corresponsabilização, né? E isso é super importante porque no desenvolvimento da sociedade e do aspecto que nós vivemos em relação à política, muito nosso direcionado o nosso poder, ele me fugiu a palavra, mas é direcionado a um líder, né, digamos assim, um líder, um representante político. Mas nós, como cidadãos, também somos corresponsáveis por essas diferenças que acontecem. Muitas vezes a gente apenas delega essas responsabilidades, né? Então, a partir do momento que a gente se entende e também nos garantido esse direito de cidadão, a gente começa a repensar e reproduzir um espaço de corresponsabilização. E aí entra também esse conceito de controle social, que a gente tem em algumas políticas, né? E aí eu puxo um pouco para o lado que eu trabalho, que é do saneamento, onde a gente tem uma política de controle social, onde o cidadão, então, ele participa desse planejamento, ele participa da formulação disso, de toda a política, a fim de que abra um processo de transparência em relação àqueles processos que são definidos para um determinado serviço, assim como de accountability, né, que eles falam. Então, essa resposta final de como que está sendo produzido todo esse panorama político, né? Isso entra nessa perspectiva das políticas antigamente, nas políticas que na década de 60, 70 eram feitas de formas muito mais do topo para a base, né? E hoje, numa perspectiva mais participativa, o ideal seria a gente estar fazendo políticas que fossem mais engajadas na comunidade para o topo, né? Então, políticas que se relacionam com as demandas do local. Pode passar, por favor? E aí, como que a gente pode fazer isso, né? Bom, existem diversos espaços e a gente tem que se apropriar desses espaços cada vez mais. Então, por isso que eu falei lá no começo sobre uma forma de reafirmar a democracia de direitos, né? Então, espaços como comitês, conselhos deliberativos, conselhos consultivos, ainda que seja, os movimentos sociais estão sempre na busca e na tentativa de estar para além dos espaços institucionais, né? Pressionando o governo, pressionando espaços de deliberação, de legislação, para que as demandas da sociedade sejam ouvidas, né? Em detrimento de outros agentes econômicos e políticos que poderiam ter mais influência nessa decisão, pensando, né, na cocriação de um espaço urbano muito mais participativo e embasado na sociedade. As próprias associações comunitárias de bairros também são esses espaços, né? Enfim, são vários espaços, eu trouxe alguns mesmo só para a gente pensar como que a gente dialoga e como que a gente pode estar ocupando determinados espaços, né? E do ponto de vista das políticas,
o quanto que o que a gente vem como pesquisa e como ação também, desenvolvendo políticas que possam fazer o caminho que eu falei ainda agora, né, da base para o topo. Então, o reconhecimento territorial, né, a partir dos mapeamentos que já foram falados, né, o quanto que cada território conta uma própria história, cada território tem suas especificidades, suas demandas. Então, é muito urgente que as nossas políticas elas estejam cada vez mais embasadas nessas demandas. Caso contrário, a gente corre o risco de estar fazendo políticas que são tão gerais que elas ainda assim mantêm à margem grupos que são vulnerabilizados e que não fazem parte desse planejamento, né? Então, a partir do reconhecimento local, eu consigo, a partir do reconhecimento local, a partir do engajamento dessas comunidades, a gente consegue trabalhar as políticas a partir da perspectiva da cidadania, incluindo os cidadãos como corresponsáveis. E ainda mais do que isso, considerando esses sujeitos como cidadãos, né? E aí eu estou falando dos sujeitos mais periféricos que muitas vezes não estão incluídos nessas políticas de uma sociedade mais resiliente, por exemplo, às questões de mudanças climáticas, né? Como prevenção de riscos e etc. Então, como eu coloquei, são demandas urgentes. E só a partir desse engajamento, dessa participação, a gente consegue trazer a inclusão dessas comunidades. Próximo, por favor. E aí eu trouxe um exemplo, né, do meu projeto de doutorado, que foi um estudo na comunidade Novo Recreio, em Guarulhos, depois de várias idas a campo e de observação do território, de contato com a comunidade, eu percebi a necessidade de se trabalhar com jovens locais, né, que, dentro de um contexto muito específico, não tinham acesso a vários pontos de infraestrutura, né, como lazer, até uma educação mais ampla, né, a distância territorial entre os centros e esse território, né. Então, a partir daí me surgiu a ideia, junto com outros professores que eu já tinha acompanhado, o professor Leandro, que está aqui, a própria Carol, que já apresentou também um pouco sobre o mapeamento socioambiental participativo, me veio a ideia, vou trabalhar com esses jovens o mapeamento socioambiental participativo, que nada mais é do que esse reconhecimento em campo. Então, ele trabalha junto à educação, né, uma conscientização sobre o seu próprio território, repensar do seu próprio território, e o engajamento a partir do reconhecimento das problemáticas vivenciadas no dia a dia, que muitas vezes no corre-corre, né, no corre do dia a dia, você acaba perdendo esse contato. Então, a gente começou com uma proposta de mapeamento socioambiental participativo, trabalhei com um grupo de jovens bem reduzido, e dentro de todas as nossas formatações, do processo de decisão, de onde nós iríamos fazer o reconhecimento local, desde o mapa mental, do que eles imaginavam sobre a comunidade, sobre as ruas, sobre o território ao qual eles moravam, até a ida a campo, né? Então, a gente vai fazer a visita de determinado trajeto e observar o que tem ali, até um mapa síntese disso. Os jovens sugeriram, então, que a gente pudesse fazer uma maquete. E daí surgiu, né? E aí eu aprendi, inclusive, que eu estava desenvolvendo um mapeamento socioambiental participativo 3D. Então, eu aprendi isso ao inverso, né? Eu não aprendi na academia que isso existia como ferramenta, mas eu aprendi direto no campo a partir dessa cocriação, né? Desse conhecimento integrado, dessa aprendizagem colaborativa, né? Então, eles mesmos desenvolveram essa maquete, né, de forma rudimentar, da forma que a gente tinha mesmo de material, de financiamento para isso. Então, eles criaram uma maquete super realista do que era a comunidade deles,
Então, dá até para ter uma ideia na própria imagem, né? Tinha um córrego que passava pelo meio desse bairro. A maioria das casas ficam na região do morro, né? Então, correndo risco de deslizamento e de inundação. Esse córrego, ao longo dos anos, também foi sendo destruído por conta da ocupação irregular e da falta de infraestrutura de saneamento básico. Então, tudo isso eles conseguiram relatar a partir desse mapa, e depois a gente conseguiu trazer agentes de outras instituições públicas de Guarulhos, como a empresa de saneamento básico, o setor de resíduos sólidos, a própria escola, uma ONG que trabalha localmente, para que a gente pudesse discutir de forma conjunta, né, junto com moradores mais antigos, os jovens. Então foi uma forma de pensar esse território muito rica, porque misturou gerações para discutir um mesmo território, a partir de perspectivas, por exemplo, que os próprios jovens não tinham, porque eles chegaram muito depois das pessoas que já tinham ocupado aquele espaço muito antes. Da mesma forma, os mais velhos terem a possibilidade de visualizar o território de uma forma não pensada antes, como um mapa 3D, e, ao mesmo tempo, essa comunicação com as instituições externas a esse território. Então, só para mostrar o quanto que a participação social, o quanto que o uso desses instrumentos como uma forma de engajamento e de aprendizagem, eles possuem um potencial enorme e que traz experiências ricas e transformadoras para a gente pensar uma forma de transformação da sociedade que esteja preparada, resiliente para esses eventos extremos e complexos que nós, como sociedade, iremos passar ou estamos passando. Então, eu acho que esse é o último slide. Então, eu agradeço, estou aberta aqui a perguntas, a diálogos, eu coloco meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato para maiores informações, e obrigada. Muito obrigada, Isa. Parabéns pela apresentação. Como avisei, o debate vai ser mais para o final, daí a gente faz uma coleta das perguntas que possam existir. Então, agora eu gostaria de chamar o Leandro Giatti, professor e pesquisador em saúde pública. Olá, Leandro, pessoal. Olá, saudações. Oi, Thalita, obrigado. Grato aí pela oportunidade ao ONU Habitat e também ao Instituto 17. Também a Carolina Monteiro de Carvalho, que tomou a iniciativa e liderou esse webinário. Fico muito contente. Então, como foi dito, eu sou Leandro Giatti, sou professor do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP e tenho trabalhado com temas de sustentabilidade e saúde e também muito com abordagens de pesquisas participativas. Bom, no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável, que a gente tanto espera, o que a gente tanto persegue, e também no que diz respeito ao planejamento urbano necessário para esse desenvolvimento sustentável, eu tenho valorizado uma coisa que realmente eu acho fundamental para novos paradigmas, né, de urbanismo e de sustentabilidade, né, que são as práticas sociais e os saberes locais das populações urbanas, né? Cada cidade tem as suas diversidades, tem seus grupos sociais, seus bairros, mas em cada uma dessas localidades há uma constante forma de criação de alternativas, né? As pessoas estão a todo tempo criando alternativas para os seus problemas. Inclusive as comunidades mais vulneráveis, que a gente de fora, e às vezes preconceituosamente, acha que são comunidades caóticas, na verdade elas são verdadeiras usinas de criação de soluções. As pessoas cooperam entre si, criam alternativas, sobrevivem, claro, dentro de contextos de muita precariedade. Mas essa criação é inerente à nossa espécie humana. Aliás, como a Carol colocou no slide, né, falando sobre resiliência,
a ligação da resiliência com essa ideia de auto-organização. Isso é natural aos sistemas diversos, né? Aos organismos, dentro dos sistemas ecológicos, mas os humanos e as comunidades humanas, que caracterizam sistemas socioecológicos, eles também se auto-organizam, e há algo importante que potencializa essa capacidade de se auto-organizar e de dar respostas, de ter resiliência. A potencialidade dos humanos nesse sentido é o conhecimento, a comunicação, né, a produção e a criação de alternativas. Então, pessoal, a mensagem inicial da minha fala é que comunidades, cidades mais diversas serão e são mais resilientes. Elas têm mais possibilidades de dar respostas às adversidades. Tá? Então, só para dar um exemplo, a Isabela falou da comunidade Novo Recreio, em Guarulhos, onde nós trabalhamos juntos, né? E um dos temas que nós investigamos lá é assim, tem uma série de problemas por ser uma periferia vulnerável, mas também é um bairro que é um deserto alimentar. Há escassez de alimentos frescos e saudáveis lá, né? O comércio local vende mais alimento ultraprocessado e industrializado. Para a pessoa ter alimento fresco e saudável, ou ela vai para fora do bairro, ou, como é o caso, alguns produzem ali mesmo. Então, há pessoas lá que têm um conhecimento de agricultura, né? Claro, isso é pouco, isso representa uma pequena parcela das demandas de alimentos das pessoas. Mas se há aqueles conhecimentos ali, há possibilidade de soluções, de alternativas, mesmo que em pequena escala. A agricultura urbana, ela ajuda tanto ao bairro a ter mais acesso a alimento fresco e saudável, como hortaliças, por exemplo, como também ajuda a promover uma economia circular, né? Realizar compostagem, produzir e otimizar os recursos locais para ter alimentos frescos, etc. Então, há ali soluções interessantes. Mas o que acontece? A forma de concepção convencional do planejamento urbano, da tomada de decisão, e também da forma de produção de conhecimento acadêmico hegemônico, são formas de saberes que muitas vezes ignoram que lá nas comunidades há saberes importantes, há soluções que são possíveis. Bem, nesse sentido que a gente valoriza a importância da pesquisa participativa, né? As pesquisas que, como esses mapeamentos participativos trazidos pelo Alan e pela Carolina, e a experiência também da Isabela e outras que vão ser faladas aqui, experiências que valorizam os saberes locais, mas que também promovem conhecimentos híbridos, ou seja, eu, pesquisador, que penso que sei algo sobre sustentabilidade, preciso ir lá na comunidade para saber o que eles também pensam e como eles lidam com os seus problemas. Juntos, nós temos que criar saberes híbridos. Esses saberes híbridos têm um significado fundamental, porque a cada comunidade urbana, cada uma delas, tem que encontrar um sentido para essa ideia de sustentabilidade. Tem que encontrar motivações e processos democráticos de participar do planejamento urbano para a sustentabilidade, né, para poder lidar com os problemas que lhes são caros e resolver utilizando as possibilidades que lhes são viáveis. Então, são trocas necessárias em que a gente tem que promover um pouco mais de humildade, tanto do lado da academia, como do lado da produção e tomada de decisão dos gestores públicos. Todos esses que são atores hegemônicos, eles muitas vezes não sabem como apreender ou como aprender a partir das comunidades locais. Então, a gente tem entendido que essas metodologias participativas para o planejamento urbano são uma via para conectar esses saberes, né, e para trazer realidades mais híbridas, mais plurais, ou seja, de novo, né, valorizando e potencializando essa diversidade de ideias e possibilidades que aumenta a resiliência urbana, né? E então, por exemplo, um ramo que a gente trabalha nesse sentido é a pesquisa-ação. Pesquisa-ação é um tipo de pesquisa de base social empírica, né, que se realiza a partir da colaboração entre pesquisadores e membros da comunidade, né, visando ter
com isso, né? A coprodução de conhecimento e a escolha e a tomada de iniciativa na forma de uma ação concreta na realidade. E isso tudo construído de uma maneira híbrida, né? Envolvendo pesquisadores e os sujeitos, as pessoas das comunidades. Isso também, para nós, se aplica ao planejamento e digamos, a reprodução da cidade, né? Como ela vai se constituir, se reproduzir, ela vai evoluir. Nesse sentido, nós vemos que é necessário, então, promover, dentro da perspectiva das ideias do Paulo Freire, né? Lembro que há poucas semanas atrás, né, foi a celebração dos 100 anos do Paulo Freire, se ele estivesse vivo, né? Mas foi o centenário, né, do nascimento de Paulo Freire, e ele deixou um legado muito importante, como essa ideia da dialógica, que é justamente esse sentido de promover um diálogo entre atores sociais que são distintos, que têm ocasionalmente relações de poder diferenciadas, mas que esses atores podem participar, dialogar em pé de igualdade, né? Esses atores podem, apesar de terem saberes muito distintos, podem construir novos saberes híbridos. Essa prática, essencialmente, é uma prática que nós defendemos para valorizar e para transformar o planejamento urbano para a sustentabilidade. Isso, de um lado, representa uma nova democracia, e essa democracia tem que ser, assim, também uma democracia de conhecimentos, ou seja, não apenas os conhecimentos técnicos e científicos é que valem, não. Os conhecimentos locais, os saberes e as práticas das comunidades também são fundamentais para a busca de novas cidades sustentáveis. Então, de um lado, a democracia é uma questão ética, e, de outro lado, a aplicabilidade das políticas públicas requer que se encontre significados e acoplamentos no contexto local, adaptações. As políticas não podem chegar prontas. Então, elas têm que chegar e elas têm que ser ressignificadas a cada contexto, né? Novamente, isso, na nossa opinião, pode ser feito a partir dessas práticas participativas. O mapeamento é um processo que dá as aberturas iniciais para isso. Porque, vejam, o mapeamento é já algo fantástico nesse sentido, porque, convencionalmente, quem mapeia? Os geógrafos, quem planeja a cidade? Não é? As pessoas ligadas à burocracia da cidade, do planejamento urbano, os técnicos de alto gabarito. Quem analisa isso? A academia, os pesquisadores. Quando a gente leva o planejamento urbano, como o que a Isabela fez, né, de uma forma criativa, né, numa maquete 3D, que é muito rica, inclusive, ali as pessoas não só conseguem construir e analisar, mas também podem refletir e pensar quais são os destinos melhores para aquele território, aquela região em que eles vivem. Eu diria, esses processos conferem legitimidade a todo o processo de planejamento urbano. Bom, eu acho que eu estou cumprindo aqui o meu tempo, eu vou ficar por aqui agradecendo novamente e a gente fica à disposição para a rodada aí de perguntas. Muito obrigado. Leandro, muito obrigada pela sua excelente explanação. Agora, então, eu gostaria de chamar a Natália Souza, do Engajamundo. Obrigada. Vou aguardar o slide e aí eu já começo. Bem, enquanto o slide não aparece, eu vou me apresentando então. Eu sou a Natália, mas vocês podem me chamar de Nath, eu sempre falo isso. Atualmente eu sou estudante de engenharia hídrica na Unifei, estou finalizando agora, fazendo um trabalho na área de planejamento urbano relacionado à adaptação e vulnerabilidade das cidades. Atuei como estagiária durante 1 ano e 3 meses no NEIRU, que é um núcleo de planejamento urbano que visa também a resiliência, né? Então lá a gente trabalhava com plano de diretores e a participação social. Também sou membro, né? Sou fellow da ICL, onde eu estou contribuindo aí com a organização do Dia do Profissional do Clima. E estou aqui hoje pelo Engajamundo,
onde eu sou voluntária do GT de Cidades e Comunidades Sustentáveis. Pode passar. Bem, a primeira coisa que vem assim na minha cabeça quando eu ouço a palavra resiliência é a crise climática, né? Então, isso se dá hoje porque o impacto do aquecimento global é o fator que mais coloca em prova a resiliência dos municípios, né? Dessa forma, eu entendo que planejar cidades e comunidades resilientes é planejar cidades e comunidades que se mantenham funcionais, garantindo a sobrevivência, né, de forma justa para todos, garantindo estabilidade, recursos, serviços, hoje e no futuro. Então, são cidades, né, é uma forma, né, de garantir a sustentabilidade, a diversidade e a inclusão nos meios urbanos. Para mim, isso tem tudo a ver com a resiliência, né? Não há como construir municípios sustentáveis. Pode voltar um pouquinho? Aí. Não há como construir municípios sustentáveis e resilientes sem que haja, né, de fato, diversidade e inclusão. E para que esse planejamento seja efetivo, a gente deve ouvir todas aquelas pessoas que experienciam e vivenciam no território e em seus diferentes contextos. Pode passar. Cada pessoa tem um ponto de vista diferente, sua forma de interagir com o ambiente físico e social ao seu redor, de se sentir digno e pertencente, né, ao local que habita. E pessoas de raças, etnias, com e sem deficiências, gêneros, orientações sexuais, classes sociais, profissões e faixas etárias diferentes enriquecem o debate sobre a construção de cidades resilientes, gerando curvas exponenciais de ideias e soluções para as problemáticas que as afetam, né? Pode passar? Então, hoje aqui, eu gostaria de chamar a atenção um pouquinho também para os jovens. Nós somos aproximadamente 12% da população brasileira, né, entre 15 e 30 anos, e nunca fomos tão responsáveis pela garantia de um futuro sustentável, justo, resiliente, como a gente é hoje. E sabendo disso, eu trago uma breve reflexão assim, sobre a importância da participação social jovem, né, na construção de cidades resilientes. Pode passar. Eu garanto, né, para vocês que nós somos os maiores interessados nessa construção. Até porque a gente não apenas seremos, né, os principais afetados pelas consequências dos eventos climáticos, como também a gente já tem sentido o peso da responsabilidade que está por vir nas nossas costas. E, embora haja cada vez mais jovens engajados nesta temática, a gente precisa fazer com que o debate sobre planejamento urbano resiliente ele chegue, de fato, até os jovens nas menores escalas regionais e nos mais diversos contextos. Pode passar. A busca, então, pela participação jovem, né, ela não pode ser apenas passiva por parte de nossos representantes. Também é preciso que eles venham até nós e estejam munidos de ferramentas e capacitações. E é preciso realmente ouvir e empoderar os jovens. Para construirmos cidades resilientes, a gente precisa entender a importância da participação social. E, como jovem e futuro ainda mais responsável pelo nosso futuro, eu deixo um questionamento, né? A gente está cheio de perspectiva, ideia, esperança, e o planeta, ele não pode mais esperar a gente crescer. A gente precisa agir hoje, sabe? A gente precisa ser ouvido. Pode passar. Por fim, né, embora esse final tenha sido um pouco provocativo, assim, eu me sinto completamente feliz até por estar aqui, por ter essa oportunidade de fazer parte de um evento que vai de encontro com tudo o que eu disse anteriormente e de conhecer exatamente essas iniciativas, né, como o Neiru, que é onde eu estagiei, o Instituto 17, Comunidades Vivas, que realmente faz valer a participação social através de ferramentas, né, como, por exemplo, o mapeamento participativo, que é uma ferramenta tão rica, que foi abordada aqui bastante, e da capacitação. Além, é claro, do próprio Engajamundo, que busca levar estes e diversos outros debates importantes de forma simples e tangível para os jovens de todo o Brasil. Pode passar? E por falar, né, em Engaja, o motivo que eu caí aqui, eu gostaria de finalizar
chamando a atenção também para a importância das formações independentes, dos movimentos sociais e das ONGs, que acabam contribuindo para a fomentação de debates relevantes para as cidades, e dizer que nós, né, do GT, de Cidades e Comunidades Sustentáveis, nós temos os nossos posicionamentos, né, sobre a gestão participativa, onde a gente defende, dentre outras coisas, uma educação política para todos, cotas para as mulheres, negros, comunidades e povos tradicionais e o público LGBTQIA+, nos órgãos representativos, transparência sobre os dados públicos e qualquer tipo de ação que aproxime realmente a população da construção de cidades resilientes, como, por exemplo, né, o uso de diversos formatos, como audiências públicas e reuniões, nas diversas plataformas presencial, online, enfim. Quanto maior as possibilidades e quanto maior o público que a gente realmente atingir de fato e ter uma troca, né, não só um monólogo, melhor. Em horários que sejam acessíveis também para todos e em todos os bairros e localidades possíveis, né? Que é justamente essa questão do acesso facilitado ao debate. E é isso, gente. É o meu e-mail aí, eu agradeço muito a oportunidade. Nath, muito obrigada. Agradeço muito sua apresentação. Foi muito enriquecedora. E agora, então, para finalizar, eu chamo a Suzane Borner, da University of Birmingham. Suzane, você está por aqui? Sim. Boa noite boa tarde. A todos. Sim, boa noite. Participando dessa Alemanha aqui, já é noite aqui, então boa noite, boa tarde. Muito feliz em estar aqui, ótimo, e obrigada pelas falas muito interessantes. Fico muito feliz de também estar participando no final, porque acho que tudo que foi falado, muito importante também na minha fala, e vou trazer um pouco minhas experiências da pesquisa atual que eu estou fazendo, se é possível também colocar na tela o slide, obrigada, que eu sou pós-doutoranda na Universidade de Birmingham, na Inglaterra, e também na Universidade de São Paulo, e meu projeto também é com jovens, então acho muito legal essa transição da fala prévia para a minha, e também vou falar um pouco dos temas que a Carol e o Leandro também já levantaram, porque eu também estou colaborando com o Leandro no meu projeto, então tem vários temas que se cruzam. É o seguinte slide, por favor. Então, meu projeto é realmente um projeto de pesquisação com jovens sobre o tema de acesso à água, energia e alimentos em contexto de precariedade na periferia urbana de São Paulo, e também em contexto de redução de riscos de desastres. É um projeto de 3 anos, vou pela metade e vou falar um pouco também do contexto do Covid, né, que tem impactado bastante no meu projeto. Mas, só para falar brevemente das linhas, os temas principais da pesquisa, como já falei, é um projeto sobre a experiência cotidiana dos jovens com esses temas de insegurança de recursos, mas também uma pesquisa que busca também identificar as práticas adaptativas dos jovens, como o Leandro já falou um pouquinho também, e também entender um pouco como poderíamos traduzir essas práticas dos jovens em políticas públicas para ter mais impacto. Seguinte, por favor. Então, eu vou falar um pouquinho também do tema do ativismo climático, né? E, como já foi falado, tem vários jovens que já estão ativos nesse ambiente, né? E também, tem representantes aqui de várias organizações também de jovens, mas também eu fiquei pensando, o que acontece com aqueles jovens que experimentam diariamente os impactos das mudanças climáticas e da insegurança dos recursos, mas cujas vozes são silenciadas ainda, né? Que estão vivenciando os impactos, mas que não têm voz, que não têm participado nem online, nem offline, né? Como outros que já têm voz, essa periferia também tem iniciativas muito bacanas, como o Perifa Sustentável, o Festival Favela em Casa, mas tem muitos jovens que ainda não estão visíveis. Seguinte, por favor. Então, só para traduzir um pouquinho, trazer um pouco minha área de estudo, que no município de Franco da Rocha, na periferia de São Paulo, para quem não conhece, fica mais ou menos a meia hora de São Paulo, e eu estou trabalhando com 2 centros de referência de assistência social, chamado CRAS, com jovens de 12 até 18 anos. Seguinte, por favor.
E são jovens que estão morando num contexto também de risco de desastres, mais agora na época de chuva, né, de inundações, alagamentos, deslizamento de terra, e, no mesmo tempo, também tem temas de escassez de recursos, como alimentos, energia e água, e, no mesmo tempo, também tem esse desafio de vulnerabilidade socioeconômica e também digital, como a gente tem vivenciado durante o Covid, porque não todo mundo tinha acesso à internet, a celular, a laptop, então também tem criado mais desafios para nós que somos pesquisadores, né, nesse mundo assim agora mais virtual, de quem pode realmente participar também de projetos que são planejados como sendo uma pesquisa participativa, mas realmente é possível ser integrativo, participativo durante o Covid, então vou trazer um pouco esse desafio e as soluções. Seguinte, por favor. Como o professor Leandro já falou um pouquinho, a gente trabalha bastante com a filosofia do Paulo Freire, né, de um contexto de ação, reflexão, ação, para a coprodução de conhecimento, a partir dos temas que os jovens estão trazendo do seu dia a dia, né? E para entrar num diálogo com eles, para conscientizar e também para quebrar um pouco esses paradigmas, quebrar um pouco esses temas e codificar e descodificar. E o objetivo é trazer um pouco essa consciência crítica dessa realidade cotidiana que eles estão vivenciando, no processo de aprendizagem social, né? Baseado na reflexão e na ação. Então, os jovens realmente são considerados como co-criadores de conhecimento para melhorar e transformar seu ambiente e tomar melhores decisões no dia a dia também. Seguinte, por favor. Só queria trazer um pouquinho da experiência que foi pré-Covid, né? As fotos que tirei são de atividades que a gente conseguiu fazer na comunidade no ano passado, em fevereiro, que também trabalhamos com o tema do mapeamento participativo e visitas comunitárias guiadas pelos jovens da comunidade, para eles se reconectarem com o seu ambiente local e dialogar e reflexionar sobre os temas que eles acham importantes. Que foi bem bacana, eu acho que foi uma atividade que também permitiu realmente as jovens se conectarem de forma diferente com o seu dia a dia e que também permitiu esse processo criativo dos jovens para eles interagirem entre eles e, por exemplo, eles começaram a fazer entrevistas de jovens para jovens ou foram entrevistar adultos da comunidade, e isso que nem foi pensado tanto no projeto, mas acho que a pesquisação acho que parte muito dessa iniciativa dos jovens para eles criarem o projeto, né, como eles querem, nas metodologias que eles acham também interessantes. Seguinte slide, por favor. Porém, acabou aparecendo o Covid, né, que também foi um grande problema para todo mundo. E então a gente precisava buscar soluções para seguir com a pesquisa, que foi interrompida por um bom tempo, mas a gente conseguiu depois trabalhar online. E, no mesmo tempo, também queríamos criar um benefício para as comunidades e decidimos criar um curso de extensão universitária pela USP, da Universidade de São Paulo, e que também conseguimos traduzir esse curso em formato online também. E o que salvou a gente foi realmente o WhatsApp, né, que é muito comum no Brasil, acho que é mais do que em outros países do mundo, que realmente ajudou para ser mais inclusivo, né, e mesmo em contexto de vulnerabilidade, como estamos vivenciando em Franco da Rocha, como jovens que trabalhamos, que participam do CRAS, que realmente são famílias em condições de vulnerabilidade, mas mesmo assim, a maioria das famílias tinha acesso a celular e WhatsApp, né, que também tem o benefício de ter os dados ilimitados, né, para realizar atividades, e também alguns dos jovens receberam o chip também para as escolas. Mas, mesmo assim, foi um grande desafio, porque não tinha como realizar, por exemplo, muitas atividades como mandar vídeo, mandar atividades que precisavam de mais dados, né? Então, foi um pouco limitado. Seguinte, por favor, mas vou explicar um pouquinho sobre quem foram os participantes. Então, conseguimos trabalhar com mais ou menos 30 jovens, foram 15 que receberam o certificado pela USP, de 28 que foram inscritos inicialmente, e mais 7 receberam tipo uma carta de agradecimento, porque eles só conseguiram se inscrever por questões da idade, alguns que não tinham todos os documentos, né, que também eram requisitos, mas mesmo assim, mais ou menos 30 participaram nesse curso durante 6 meses, e
E acho que na apresentação prévia foi mencionado um pouco o tema também da continuidade, ou em mais uma das apresentações, e como podemos assegurar que as pessoas da comunidade também participem em processos com mapeamento, né, participativos de forma mais contínua. Eu acho que também, no meu caso, da pesquisa, foi um grande desafio a flutuação dos participantes, né, que uns que participaram uma vez ou duas desapareceram, depois voltaram a participar, mas, enfim, mesmo assim, eu acho que foi, apesar dos desafios, a gente conseguiu fazer bastante coisa. Eu vou trazer também um pouco as vozes dos jovens, o que eles acharam sobre o processo. Seguinte slide, por favor. Vou falar só um pouquinho de como a gente conseguiu realizar as atividades. A gente tentou fazer pelo WhatsApp, mandar algumas atividades, ideias para debate e conversa, e convidamos os jovens para realizarem atividades práticas, como reciclagem de garrafa PET, por exemplo. Também usamos muito a fotografia, e para quem era capaz de gravar vídeos, também vídeos. Se dá para clicar de novo no slide, vai aparecer, acho que um pequeno vídeo, não sei se tem um problema com aí. E você tem que clicar no meio aí, no videozinho lá no meio, por favor. Foi uma das jovens que gravou com o celular. Não deu, mas não importa, não, só foi para mostrar um pouco como ela morava, e daí achava bem bacana que ela gravou dessa janela da sua casa para mostrar um pouco também o ambiente, né? Porque eu também estava a metade do tempo em outro país, que também foi uma coisa interessante que facilitou um pouco essa interação, porque às vezes não é muito fácil conversar de coisas do dia a dia, né? Às vezes é muito difícil para jovens, e mesmo para a gente, identificar temas de interesse, né? Que não entendemos muito por que compartilhar uma certa coisa, mas às vezes ajudou eu falar do meu contexto na Inglaterra ou na Alemanha, e trazer também essas experiências e trocar, né, essas experiências com os jovens, para eles entenderem também que as opiniões e as experiências deles eram muito válidos. Seguinte, por favor. Então, um tema também que a gente trabalhou muito foi o tema de alagamento, chuva, né, no contexto de risco, que já foi abordado também em várias apresentações, então não vou aprofundir muito, só para mostrar um pouquinho os temas que saíram também da conversa com os jovens, né, de sair de casa, voltar em casa, o tema de alagamento, de chuva forte, né, e essas medidas de adaptação também que eles acharam para lidar com situações. Seguinte, por favor. E só para trazer rapidamente as experiências dos jovens no olhar deles, eles falaram que para eles o curso foi uma experiência muito excitante, porque foi uma coisa diferente, bem fora do comum, que eles não tinham muito acesso, no geral, a atividades desse tipo, e também acho que a reflexão sobre o meio ambiente no seu dia a dia foi alguma coisa que eles acharam bem interessante, apesar dos desafios que eles mencionaram também, sendo falta de tempo, falta de internet também. E então, também mencionaram que presencialmente, né, era bem melhor, porque tinha essa oportunidade de trocar ideias, de fazer atividades em grupo, e não estando sozinho em casa tentando desenvolver alguma ideia, né, e fazer perguntas. Então, online tem vantagens, porque não tem o tema do talvez acesso físico, que também ajudou a incluir mais dos jovens que não tinham acesso fácil, mais época de chuva, que não tinha caminhos bons para chegar no CRAS em primeiro lugar, mas, ao mesmo tempo, também todo mundo ficou mais isolado, né? Seguinte, por favor. Isso para terminar aqui, porque acho que também está acabando o tempo, para ter mais tempo para debate, eu queria só trazer alguns desafios e, ao mesmo tempo, oportunidades para a participação juvenil na criação de cidades resilientes. Que já mencionei, o tema da continuidade da participação, e também acho que é importante pensar em fatores de exclusão e inclusão no mundo virtual, né? Durante a pandemia, eu acho que vai também seguir um pouco, talvez, de um formato híbrido no futuro, e também pensar em como podemos também melhorar a aprendizagem internacional e intergeracional, né? Que já foram mencionados várias iniciativas também de troca de experiência com jovens e outras pessoas da comunidade, né, de várias idades, que acho muito importante, mas também talvez pensar em como melhorar mais as oportunidades para a aprendizagem de outros países, que acho que funcionou muito bem no meu caso. E outra pergunta que sempre faço é como chegar do diálogo realmente ao impacto, né? Porque participação é uma coisa, mas participação com propósito, que realmente os jovens ou as pessoas, né,
quem for da comunidade não só serem ouvidas, mas realmente traduzir as vozes deles em ações que tenham impacto, né? E seguinte, por favor. Para quem se interessa, tem algumas publicações também, eu posso mandar compartilhar também. Também tem um pequeno podcast, tem artigo de blog e artigos em inglês e português. E último, por favor. Só vou deixar meu contato aqui, para quem quiser entrar em contato por e-mail ou por Twitter. Muito obrigada, é tudo, e feliz em conversar mais com todo mundo. Obrigada. Muito obrigada, Suzane. Ótimas suas explanações, principalmente, exatamente por você ser a última, e trazer essa questão de como foi a participação social durante a pandemia, né? Trazendo alguns exemplos. Bom, nós ouvimos uma série de interpretações, de explanações e de aplicações de participação social com processos para tornar as cidades mais resilientes. Aqui os panelistas trouxeram muitas questões relacionadas à importância do engajamento da comunidade, a importância dessa comunidade estar empoderada, a importância desse empoderamento estar relacionado ao conhecimento, para que esse conhecimento consiga refletir nas soluções para as causas das crises, das grandes crises ambientais que a gente vive hoje em dia. Exatamente para a gente conseguir tornar nossas cidades mais resilientes. E aí, nesse sentido, e também complementando o que a Suzane falou no finalzinho da apresentação dela, a gente tem uma pergunta do pessoal do YouTube, que é nesse sentido: como a gente consegue tornar esse processo participativo social um processo contínuo? Aí eu abro aqui a discussão para todos os panelistas. Nós temos ainda 7 minutos, e então acho que a gente pode trazer uma discussão mais generalizada, assim. Vocês acham que é possível tornar esse processo participativo contínuo? Como a gente faz para garantir essa continuidade de processo participativo, visando as cidades mais resilientes, né? Se ninguém se habilitar, eu me habilito. Por favor. Tá bom. Bom, primeiro, antes de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade de encontrar todos vocês, todas vocês. Para mim, isso, e acho que o fato de eu agradecer isso também tem a ver com a resposta que eu gostaria de dar a essa pergunta, né? Porque, para mim, além de ser um prazer compartilhar a nossa experiência, é um prazer também reencontrar como é que a gente vai construindo as redes de contato que a gente vai criando ao longo tanto dos projetos quanto das pesquisas e das ações que a gente acredita e faz sentido para nós. Essa pergunta, ela é um tanto provocativa, porque ela passa por todos nós. Eu tenho certeza que todo mundo aqui passa por essas questões. E eu vi a pergunta no YouTube, quando acaba a Bolsa de Iniciação Científica, né? Acho que foi da pergunta da Lívia. A gente ainda pergunta de projetos de pós-doutorado que duram no máximo 3 anos, a gente pergunta de projetos de pesquisa que duram 4 anos, ou de programas que estão com duração de até 5 anos, e isso não deve acabar, né? Então, a gente tem um grande desafio de dar sustentabilidade nessas ações, considerando também os recursos que nós temos dentro dos projetos, né? E por que eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês? Porque eu já tive a oportunidade de estar com vocês há uns 2 anos atrás, se eu não me engano, discutindo essas questões de participação e de como trabalhar essa cidadania mais ativa. E eu acho que a resposta vai no sentido de buscar e criar e fomentar as redes, e aí as redes nos seus mais diversos setores, não só de pesquisa, mas de organizações do terceiro setor, comunidades e etc. E isso exige de nós um ponto muito importante que o Leandro levantou, que é uma quebra de paradigma. Como é que nós queremos entender e ver esse mundo a partir de agora, né? Então, isso exige muita escuta, isso exige muito se colocar no lugar do outro, para que essas redes sejam efetivamente, persistam isso no tempo, né? Eu só dou um pequeno exemplo.
Nós trabalhamos com a criação da rede de educação para redução de risco de desastre no litoral norte, e ali a gente conheceu o grupo de estudos de educação ambiental crítica, o GEAC, da USP. E lá a gente conheceu vários alunos que propuseram a continuidade dessa rede com o edital Santander, e conseguiram 5 bolsas, né, que devem estar acabando no início do ano que vem. 2 desses alunos que interagiram com outras instituições, no caso, um comigo, Universidade dos Lagos, estão como bolsista no novo projeto que a gente está trabalhando na Escala Brasil. Então, eu acredito que, para além das bolsas e para além dos programas, a gente tem que criar esses mecanismos de, além de nos conhecer, permitir também a gente entrar em novos editais e novos projetos. É isso que está acontecendo de alguma maneira, e é, obviamente, um grande desafio para todos nós, mas é um pouco por aí que a gente está caminhando. Eu deixo a palavra para os demais colegas. Obrigada, Ado. Acho que também tem uma questão relacionada à gestão municipal, né? A como os municípios tratam a questão da participação social no planejamento urbano. Daí, talvez, de repente, os conselhos municipais pudessem trazer essa atribuição de garantir a participação social. Não sei o que vocês pensam sobre essa parte também da gestão municipal estar ativamente trabalhando a esse favor. Eu vou comentar um pouquinho, tá? Eu vejo que tem uma outra comentário do próprio Alan aqui no chat, né, falando sobre a participação social na relação da demanda local, né? E aí emendando um pouco com essa tua colocação, que é outra pergunta, mas veja, a gente tem, desde a Constituição de 88 no Brasil, essa premissa de participação social na política, nas políticas públicas muito presente, né? Muito garantida, assim, de maneira institucionalizada, né? Isso está nas leis, tem controle social, existem conselhos, audiências públicas, mas acho que tem um problema fundamental, né? Há um processo de exclusão cognitiva que divide esses mundos, tá? O que é isso? Pega as audiências públicas de estudos de impacto ambiental. De um lado, aqueles que detêm o conhecimento técnico-científico, que tomam as decisões e fazem os projetos, e que dominam a linguagem dominante, né, a linguagem hegemônica. E, de outro lado, a população que é leiga, né, que não tem acesso, que não tem domínio sobre o conhecimento, mas que tem suas percepções e que precisa defender os seus interesses nessas audiências e nesses espaços. Então, essa falta de traduções entre esses mundos é muito conveniente para quem detém o poder, o saber e o discurso hegemônico. Então, há uma relação de impotência do outro lado, a partir justamente dessa estrutura de um mundo em que o que vale é o saber hegemônico, que, ao se consagrar dessa forma, no processo da modernidade, inclusive, né, ao se consagrar como hegemônico, esse conhecimento colocou todas as outras formas de saber como marginais. Isso foi conveniente também nessas estruturas. Então, a gente tem processos institucionais importantes e garantias legais, mas falta traduções, falta exercício de humildade na construção de diálogos mais simétricos, né? Então, falta a gente preparar nossas políticas públicas, que são muito boas, geralmente, mas elas têm que ser preparadas para dialogar com as comunidades, serem ressignificadas e permitirem que, desde as comunidades, haja um potencial criativo e um potencial de legitimização daquilo que é proposto, né? Então, a gente está um pouco longe. Isso não é um problema só brasileiro, não. Tá? Isso é um problema global da forma como se constitui o saber hegemônico, que é um saber que está nas mãos de quem decide. Tá? Isso é um tema para conversar muito, mas eu vou ficar por aqui para dar espaço aí para outras discussões. Se eu puder continuar, só para responder também, colocar um pouco mais de caldo aí, eu acho que um dos grandes desafios também é que nós estamos diante um mundo, né, diante de uma sociedade que está vivendo problemas assim de tamanhos, né, proporções, talvez não imaginadas antes, né? E a gente falou muito de risco, né, dos lugares, de onde isso tudo vem surgindo, né, a partir
de uma aceleração muito grande de tudo que a gente vem desenvolvendo como sociedade, dos problemas ambientais, etc. Então, acho que um dos desafios, por exemplo, quando a gente fala sobre dar continuidade nesse processo, nessas ferramentas junto com as comunidades, para além dos financiamentos, é a própria construção e a forma de lidar com a construção política, né, com as tomadas de decisão. Então, que normalmente foram feitas muito de uma forma centralizada, né, de uma forma, como o próprio Leandro bateu bastante na tecla, de um local, de um saber muito hegemônico, e que para a gente dar continuidade a isso, não é isso, para a gente dar continuidade num processo participativo, né, para um olhar diferente, a gente também precisa quebrar esse padrão que a gente tem de formulação de política, né, de engajamento. Então, eu li um texto recentemente que a autora fala muito sobre isso, assim, os gestores, eles estarem abertos, e que também se fala desse lugar de ser mais humildes, para entender que eles também, como detentores desse lugar de poder, não sabem como solucionar esses problemas. E ainda que eles queiram dar soluções, essas soluções só vão vir a partir do momento que nós estivermos engajados com um todo. Caso contrário, é falar uma língua que ninguém ainda vai entender. E se a gente está falando de uma língua da incerteza, essa incerteza ela tem que estar clara para todo mundo, na medida do possível, né? E acordada com a maior parte possível da população. Então, acho que isso também linka com outras coisas aí que a gente veio falando ao longo dessa tarde. Obrigada por poder participar aqui com vocês desse debate, muito bom. Muito obrigada. Bom, acredito que nós tenhamos respondido todas as questões que estavam colocadas no YouTube. Então, se os painelistas não tiverem mais nenhuma colocação, a gente se encerra. Eu gostaria de agradecer, né, a participação de todos. E só complementando, né, o que o Alan, o Leandro e a Isa comentaram, é necessário mesmo criar esses mecanismos, né, de escuta da comunidade. E também é preciso estimular a comunidade a participar. Então, a gente precisa trabalhar nesse esforço, né, de juntar as duas partes. Né? Eu acho que eles falaram, assim, tudo que tinha que ser falado sobre isso. Eu só gostaria de ressaltar isso. E também de comentar aqui, né, a fala poderosa da Nath, falando da participação, da necessidade de participação dos jovens, né, a vontade que eles têm de participar e como que eles não estão conseguindo participar, né, que a Suzane também trouxe. Na verdade, todos aqui, nós trabalhamos com jovens, né, e nós sabemos como que é. Né, eu queria só ressaltar isso, né, antes da gente finalizar. Sim, finalizamos com a necessidade de engajamento, né, e diversidade no processo participativo. Exatamente isso. Acho que essa é a linha condutora final do nosso painel. Bom, agradeço, então... desculpa, pode falar, Alan. Bom, tem 2 minutinhos bem muito rápidos, assim, porque eu assistindo, vendo a apresentação de todas e todos aqui, né, as falas, de alguma maneira está passando sobre essa discussão sobre o nível de participação, quem mapeia quem, e a necessidade realmente de fazer esse encontro de conhecimentos, ou dessa diversidade de conhecimentos, ou desses múltiplos saberes, né, que precisa, pelo menos, desses pontos que a gente tem levantado aí, né, tanto no âmbito da educação, quanto no âmbito de trabalhar com comunidades tradicionais ou locais, ou trabalhar também com aspectos de uma participação cidadã ativa, né? Então, acho que todos, de alguma maneira, trazem essa discussão e, para mim, trabalhando ainda nessa perspectiva, cada vez mais a gente tem, acho que a Isabela, ela comentou algum aspecto do aprendizado reverso, e eu gostaria de reafirmar aqui para vocês todos que em todos os projetos que a gente pressupõe a participação e a gente quer dialogar, a gente continua
criando espaços para o diálogo acontecer e um coaprendizado acontecer também. Então, é uma oportunidade muito interessante nesses projetos que a gente o tempo inteiro está aprendendo. E, primeiro, aprender a escutar o outro, aprender a falar essa linguagem que é necessária para que realmente a gente crie espaços para uma ação efetiva, seja de desastre, seja da mudança climática, seja do impacto do ser humano. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês aqui. Espero continuar esse contato com todos e todas. Muito bom. Agradecemos, então, mais uma vez a presença de todos vocês, o compartilhamento das informações, e especialmente agradecemos ao Circuito Urbano pela organização do evento, ao Instituto 17, especialmente a Carol e ao Luciano, que deram todo o apoio à organização do evento. E é isso, gente. Ficamos por aqui, então. Espero que todos tenham gostado. Obrigada.